Nos últimos anos, a Disney transformou suas animações clássicas em superproduções de carne, osso e CGI. Algumas emocionaram, outras dividiram opiniões. Mas e aqueles filmes que ainda não ganharam uma segunda chance sob os holofotes? Escondidos no catálogo mágico da Disney, existem títulos subestimados, esquecidos ou simplesmente ignorados. Histórias épicas, dramáticas, engraçadas ou profundamente emocionantes que merecem e muito uma adaptação em live action. Imagine os salões sombrios de Notre Dame ganhando vida real, a cidade perdida de Atlantis emergindo em efeitos visuais arrebatadores, ou até mesmo um dos filmes mais engraçados da Disney sendo reimaginado com atores reais e muito carisma. Neste vídeo, você vai descobrir 10 animações que têm tudo para brilhar nas telonas de novo, só que de um jeito completamente diferente. Se você acha que já viu tudo da Disney, espere até ver essa lista. Prepara o coração e solta o play, porque alguns desses filmes podem te deixar com aquela pergunta na cabeça. Por que ainda não fizeram isso? A Disney já nos levou para florestas encantadas, castelos mágicos e reinos congelados. Mas em 2001, ela fez algo diferente. Mergulhou fundo nas águas da imaginação e nos levou até Atlantis, o Reino Perdido, um universo escondido sob o oceano, onde a tecnologia se mistura à mitologia e o passado guarda segredos que podem mudar o mundo. Só que esse filme passou quase despercebido, subestimado, pouco divulgado, deixado de lado por muitos. Mas a verdade é, Atlantis tem tudo para ser um dos maiores live-actions da Disney. Pense no visual steampunk, nas máquinas voadoras, nas cidades submersas esculpidas em pedra antiga. Imagine isso com os recursos visuais de hoje, no nível de Avatar ou Duna. Seria um espetáculo para os olhos. E não é só o cenário que impressiona. Temos Milo, o linguista nerd que vira herói. Kida, a princesa guerreira cheia de camadas, vilões ambíguos, dilemas morais, ação, aventura, emoção. Em tempos em que o público pede por histórias mais ousadas e visuais grandiosos, Atlantis é uma mina de ouro esquecida, pronta para ser redescoberta e reimaginada. Se a Disney está realmente disposta a surpreender, esse é o momento, e Atlantis é o filme certo. Entre todos os clássicos da Disney, poucos carregam um peso tão humano quanto o Corcunda de Notre Dame. Lançado em 1996, esse não foi apenas um conto infantil, foi uma obra ousada, intensa, que falou de preconceito, fanatismo, exclusão e liberdade. Em plena Paris medieval, um homem deformado é trancado em uma torre, julgado pela aparência, escondido do mundo. Enquanto isso, do lado de fora, o mesmo mundo se contorce em julgamentos, abusos de poder e intolerância. Quasimodo não sonha em ser herói. Ele só sonha em ser visto, ser amado, ser aceito. E é exatamente por isso que o Corcunda de Notre Dame merece um live action à altura. Com os recursos de hoje, essa história poderia ir ainda mais fundo nas emoções, no drama humano, nos dilemas morais. Imagine a Catedral de Notre Dame filmada em detalhes reais, a trilha sonora arrebatadora ecoando pelos vitrais e os olhos de Quasimodo dizendo mais do que 1000 palavras. Não seria apenas um filme bonito, seria um filme necessário, um lembrete visual e visceral de que a verdadeira beleza nunca esteve nas aparências. Se a Disney quer tocar corações adultos e infantis ao mesmo tempo, ela já tem o material perfeito. Só falta coragem para acender os sinos novamente. A selva nunca foi tão viva. Em 1999, a Disney nos apresentou uma das animações mais viscerais e emocionantes que já criou. Tarzan não era só mais uma história de aventura, era um grito do coração. Um bebê órfão criado por gorilas, dividido entre dois mundos que nunca se tocaram, o instinto da floresta e a complexidade humana. A história de Tarzan fala sobre identidade, pertencimento e amor em sua forma mais crua. Agora imagine isso em live action. Com os efeitos de hoje, a selva poderia ser uma personagem por si só, viva, densa, pulsante.
cada galho, cada salto, cada olhar trocado entre Tarzan e os animais, carregando verdade, tensão e emoção. E Tarzan, não mais apenas uma figura animada, mas um ser humano real, com o corpo marcado pela selva e o coração dividido por dois mundos. E claro, não podemos esquecer da alma desse filme, a trilha sonora de Phil Collins. Com as músicas interpretadas por vozes reais em um contexto mais dramático, cada nota pode emocionar ainda mais, como se o som fosse parte da floresta, ecoando entre cipós e árvores centenárias. Tarzan tem tudo para ser uma experiência cinematográfica sensorial, visual, emocional, musical. E o melhor, sem precisar mudar nada, porque essa história já nasceu grandiosa. Antes de Elsa congelar reinos, antes de Simba assumir o trono, a Disney ousou mergulhar em um mundo de trevas, morte e magia negra. Pouca gente lembra, mas em 1985 nasceu O Caldeirão Mágico. Um conto sombrio, inspirado na mitologia celta, onde um rei morto-vivo busca um caldeirão ancestral para criar um exército de guerreiros imortais. Sim, isso é Disney. E não, esse filme não é para os fracos. A animação foi um fracasso de bilheteria. Escura demais, intensa demais. Talvez à frente de seu tempo. Mas hoje, quase 4 décadas depois, O Caldeirão Mágico tem tudo para renascer em live action. Com a estética certa, no estilo O Senhor dos Anéis, The Witcher ou Game of Thrones, essa história pode se transformar em uma fantasia adulta, assustadora, visualmente poderosa. Uma chance da Disney explorar o lado mais sombrio do seu legado. O protagonista, Taran, é um jovem comum que sonha em ser herói, e é jogado num mundo de guerra, sacrifício e escolhas reais. A princesa Eilonwy, o bardo Ffilflaudr, o vilão aterrorizante conhecido como Rei de Chifres, todos estão ali, esperando para serem reimaginados com camadas, profundidade e peso. Um live action do Caldeirão Mágico seria mais do que um filme. Seria uma ruptura com a fórmula, uma declaração de que a Disney também sabe explorar a escuridão com beleza e propósito. E convenhamos, não há caldeirão mais pronto para ferver do que esse. Em meio às colinas da Escócia, entre brumas, castelos e florestas encantadas, nasceu uma história sobre coragem, escolha e laços de sangue. Valente chegou aos cinemas em 2012 como uma animação da Pixar, mas com alma de lenda antiga. Mérida não é uma princesa comum. Ela não quer casar, nem agradar o reino. Ela quer decidir o próprio destino, mesmo que isso a coloque contra a própria mãe e contra a tradição. Agora, imagine essa jornada em live action. As paisagens reais da Escócia, as lutas com arco e flecha, as lendas místicas que espreitam na floresta. Tudo isso amplificado por uma direção que valorize o silêncio, a tensão e a transformação. Porque Valente não é só sobre aventura, é sobre arrependimento, é sobre orgulho e sobre entender que a verdadeira força às vezes está em pedir perdão. A relação entre Mérida e sua mãe, tão tensa e tão real, ganharia ainda mais força com atrizes de verdade. E o momento da maldição, quando tudo muda, poderia ser uma virada emocional de tirar o fôlego. Um live action de Valente teria poder visual sim, mas principalmente teria alma. E num mundo em que meninas ainda ouvem o que devem ser, Mérida continua sendo uma flecha apontada para o futuro. Às vezes, é preciso perder tudo para entender o que realmente importa. Irmão Urso, lançado em 2003, é uma daquelas joias emocionais que a Disney criou e que, mesmo sem o mesmo alarde dos grandes clássicos, deixou marcas profundas em quem teve o coração aberto para ouvir sua mensagem. Um jovem impetuoso, movido pela raiva, perde o irmão e, como castigo, é transformado em urso. Mas não é apenas uma maldição, é um chamado. Um convite para ver o mundo pelos olhos do outro, para sentir, para se responsabilizar. Essa história, contada em forma de animação, já emociona, mas em live action ela poderia ser algo ainda maior.
Imagine as paisagens do Alasca ou do Canadá filmadas com a grandiosidade de um documentário da National Geographic. Rios, montanhas, auroras boreais. Imagine Kenai, agora humano de verdade, encarando a brutalidade da natureza e a delicadeza inesperada de um filhote de urso chamado Koda. Cada cena se tornaria mais crua, mais palpável, mais próxima de nós. E com a trilha sonora poderosa de Phil Collins e Tina Turner, as emoções ganhariam uma profundidade ainda mais arrebatadora. Irmão Urso é sobre empatia, sobre perdão, sobre se transformar não por magia, mas por amor. E se existe um filme da Disney que merecia nos fazer chorar de novo, com rostos reais, paisagens reais e sentimentos à flor da pele, é esse. Nem só de épicos e dramas vive a Disney. Às vezes, a receita é outra. Muita zoeira, personagens malucos e um humor que quebra qualquer expectativa. A nova onda do Imperador chegou em 2000 para provar que a Disney também sabe ser irreverente, divertida e imprevisível. Com um imperador mimado que vira lhama, um camponês atrapalhado e um vilão completamente insano, esse filme conquistou fãs por sua energia louca e piadas que até hoje são citadas por quem conhece. Agora, imagine isso em live action, mas sem perder a essência. Um elenco cheio de carisma, cenas de comédia física, trocas rápidas de diálogo e aquele humor sarcástico que faz rir alto. Imagine o Imperador Cusco interpretado por um ator com um timing perfeito para a comédia, o Pacha sendo o coração e a voz da razão e Isma, a vilã mais divertida e ameaçadora que você já viu, ganhando vida em detalhes reais e maquiagens incríveis. Um live action de A Nova Onda do Imperador seria como uma festa caótica e inesquecível, onde nada faz sentido, mas tudo diverte. Essa mistura de humor inteligente e absurdo poderia abrir caminho para uma nova forma de adaptação da Disney, trazendo leveza e risadas para um público que nunca se cansa de se divertir. E se tem um filme para provar que a Disney pode arriscar e ganhar no humor, é esse! Toda geração tem sua princesa, mas nem toda princesa tem cabelos mágicos e uma vontade imensa de descobrir o mundo além da torre. Enrolados, lançado em 2010, trouxe Rapunzel para os corações de milhões, com sua mistura perfeita de aventura, humor e um romance que aquece até os mais resistentes. Agora, imagine esse conto clássico em live action. Os cabelos dourados, brilhando ao sol, que são quase um personagem próprio. As lanternas flutuando no céu, iluminando uma noite mágica e inesquecível. A floresta misteriosa e o castelo sombrio, tudo com detalhes reais, cheios de textura e vida. Rapunzel não é só uma princesa à espera de resgate. Ela é uma garota sonhadora, corajosa, com dúvidas, medos e uma curiosidade que transborda. Flynn Rider, com seu jeito charmoso e irreverente, traz aquele equilíbrio perfeito entre humor e romance. Um live action de Enrolados poderia aprofundar essa relação, trazer mais nuances e deixar a história ainda mais envolvente. É a chance de dar vida a um dos contos de fadas mais amados de forma nova, emocionante e visualmente deslumbrante, para que velhos e novos fãs se apaixonem tudo de novo. Se a Disney quiser um live action que misture magia, humor e emoção, Enrolados é a escolha certa. No coração vibrante de Nova Orleans, onde o jazz pulsa nas ruas e o mistério envolve cada esquina, nasceu uma princesa diferente. Uma jovem determinada a lutar por seus sonhos, custe o que custar. A Princesa e o Sapo, lançado em 2009, não é só um conto de fadas. É um mergulho na cultura, na música e na magia do sul dos Estados Unidos. Tiana, com sua força, ambição e coragem, mostrou que heroínas também podem ser trabalhadoras incansáveis, sonhadoras realistas e mulheres de verdade. Agora, imagine essa história em live action. Os bailes luxuosos, os becos misteriosos, o pântano cheio de segredos,
tudo filmado com cores, texturas e sons que façam você sentir o calor do verão e o ritmo do jazz. A música, tão marcante na animação, ganharia uma nova dimensão com performances ao vivo, vozes reais e arranjos que emocionam. Além disso, essa adaptação reforçaria a importância da representatividade, mostrando ao mundo que histórias de princesas negras merecem brilhar nos maiores palcos do cinema. A Princesa e o Sapo é mais do que um conto. É um convite para acreditar nos sonhos e celebrar a cultura que pulsa em cada esquina. Se a Disney quer emocionar e inspirar uma nova geração, esse live action tem tudo para ser um verdadeiro espetáculo. Há filmes que o tempo parece ter esquecido, quase varridos para debaixo do tapete da história da Disney. Pocahontas é um desses casos. Lançado em um momento de transição para a indústria da animação, quando 3D começava a dominar e Toy Story estreava para revolucionar tudo, Pocahontas foi uma obra que não teve o sucesso que merecia. Diferente dos gigantes como o Rei Leão, Aladdin e A Bela e a Fera, ele trouxe uma narrativa mais dramática, com uma pegada histórica e visual menos fantasiosa. Hoje, o filme é visto com críticas válidas sobre sua representação dos povos originários e a relação complexa entre eles e o homem branco, questões que certamente merecem ser revisadas com respeito e responsabilidade. Mas é exatamente aí que mora seu potencial. Um live action poderia resgatar essa história, trazendo uma visão contemporânea, sensível e muito mais fiel às culturas indígenas. Poderia aprofundar o drama, explorar os conflitos com nuances reais e dar voz aos personagens de forma autêntica, sem esquecer a beleza visual e a música, que ainda ecoa na memória de quem viu. Pocahontas tem a chance de renascer, não apenas como um filme, mas como um diálogo necessário entre passado e presente, entre fantasia e realidade. E em tempos em que a representatividade e o respeito cultural são mais importantes do que nunca, essa história merece sim uma nova chance de ser contada. E agora que você viu essa lista, me conta, qual desses filmes você adoraria ver em live action? Qual deles você assistiria na estreia com pipoca na mão e coração acelerado? E mais, que outros filmes da Disney também mereciam uma versão com atores reais? Aquele clássico esquecido, aquela história subestimada, ou até mesmo um filme mais recente que poderia brilhar de um jeito totalmente novo? E já aproveita e responde aí nos comentários. Quais atores você acha que combinariam com esses papéis? Quem seria o Tarzan ideal? A Rapunzel perfeita? Ou o Hades mais insano que a gente já viu? Vamos imaginar esse elenco juntos. Ah, e se você curtiu esse vídeo, se gosta de nostalgia, curiosidades e listas que fazem a gente sonhar, já se inscreve no canal, porque tem muito mais vindo por aí. A magia da Disney pode estar nos filmes, mas aqui ela vive em cada lembrança. Até o próximo vídeo!